Agora nós vamos estudar a condição de decolagem do avião. Bem interessante aqui, você tem que ter um domínio dela. Vamos executar aqui o script. E antes disso aqui, é interessante a gente colocar como comentário os plots anteriores. Assim, dois plots aqui. Os prints também são importantes você deixar aqui comentado para não estarem pegando muito tempo de processamento seu aqui. Acho que assim melhora bem mais a velocidade. Destravar aqui em... Opa, aqui é só até pouso. Então decolagem já foi plotado aqui. As curvas já são um pouquinho diferentes que a gente tinha visto lá. Subir até lá na decolagem. Então tem uma introdução aqui. A gente só está vendo o que? Comprimento de pista, altitude e peso. O quanto que você consegue carregar de peso para cada altitude. E qual que é o comprimento de pista associado a ele. Limite. E o que acontece? O aerodesign, no aerodesign, eu vou até escrever isso aqui. No aerodesign existe que não é necessariamente no aerodesign, na competição oficial do aerodesign existe limite para o comprimento de pista para decolagem. Que pode ser entre 50 e 60 metros, pelo que a gente já teve aqui dos anos de 2020 e 2019. O comprimento de pista limite. Logo, deve-se garantir que a aeronave será capaz de decolar dentro desse comprimento. Então a gente tem que fazer essa análise. Vamos ver agora o que a gente obteve nesse gráfico. Então nós temos o eixo Y peso e temos o eixo X comprimento de pista. Observando primeiro a altitude igual a zero, a nível do mar, a gente observa aqui. Conforme a gente seria uma leitura mais fácil com peso em X e SL e Y. Deixa eu ver como que o Miranda apresenta aqui. Ele apresenta peso em função do comprimento de pista. Isso está dizendo o seguinte: se você levar 120 kg, 120 newtons aqui, aproximadamente 12, 11 kg, para uma altitude igual a zero, você vai decolar em menos de 50 metros, menos de 60 também. Se você leva 140 newtons, você já está decolando um pouco acima de 50, provavelmente. Vamos ver aqui esse ponto. Ele ainda está antes de 60 metros. Vamos olhar aqui. Já para o peso aqui próximo de 16 kg, a gente já queimou o valor limite de comprimento de pista para decolagem. E para o mesmo peso aqui, vamos observar em uma altitude maior, o que antes a gente conseguia decolar em menos de 60 metros, já não consegue mais, porque houve um pequeno aumento. Isso daqui é uma grande diferença em termos do aerodesign. A gente vê que só de você já estar em São José dos Campos, uma altitude equivalente a 1.500 metros, você já não vai estar conseguindo decolar dentro do comprimento de pista necessário com um dado peso que você antes conseguia decolar numa altitude menor. E a gente tem esse comportamento aqui quadrático praticamente por conta do CL lá, varia ao quadrado. Não o CL, na verdade, a velocidade. Vamos analisar aqui a equação, esse aqui é o CL0.
Então, na verdade, quem é que varia ao quadrado aqui é o peso, porém a gente tem que dar uma olhada também aqui na sustentação. E também temos tração, temos aqui as forças que são atuantes ali na asa e a dimensionalização delas. Então, o resultante dessas forças aqui vai ser dimensionalizado e assim vai se poder calcular esse comprimento de pista. Interessante que a gente vai ter que estar calculando o chamado efeito solo, porque a asa está próxima do solo, e quando eu falo dela estar próxima do solo, o ar não é totalmente jogado para baixo, ele é jogado para baixo, porém auxilia na sustentação do avião. Então a gente tem um efeito aqui que é em função da altura e da envergadura da asa, altura em relação ao solo. É calculado esse coeficiente aqui, que influencia do efeito solo. Em seguida tem o cálculo do CL ideal para decolagem. Ele é deduzido ali nos cálculos anteriores. E assim os cálculos são seguidos aqui. Vamos colocar um ao lado do outro. A gente observa aqui algumas novas entradas. Nós vemos agora a envergadura da asa. Envergadura da asa, altura da asa em relação ao solo, CL máximo, coeficiente de atrito cinético e comprimento de pista máximo. Vamos agora aqui na decolagem. Um pouquinho de decolagem. Beleza, não é carga útil. Volta de teto absoluto. Vou colocar ela para o lado. Aqui a decolagem. Deixar esses comentários aqui da decolagem, não me lembro porque que eu coloquei. Voltando aqui para o Miranda. Então a gente viu que tem um cálculo do efeito solo aqui, o fator que vai estar contabilizando o efeito solo. Temos o cálculo de um CL ideal para decolagem. E a gente pode estar relacionando com o ângulo de ataque também. E depois nós temos o cálculo do CD0. Vamos dar uma olhada aqui no CD0. Então está aqui a equação do CD0, contando o efeito a influência do efeito solo. Então a gente tem um CD para esse CL aqui referente ao efeito solo. Em seguida vai ser percorrido o vetor de densidades, que a gente já está habituado a ver. Em seguida é percorrido o vetor peso. Então, para a primeira densidade será variado o peso, e a gente faz o cálculo aqui da velocidade de stall para essa condição. A velocidade de stall depende do CL máximo que você vai estar trabalhando ali para uma dada condição. Depois tem a velocidade de decolagem, que é o VL0. Em seguida é calculada a sustentação, arrasto e tração para essa condição, caso para essa velocidade. Tudo certo aqui. Então, aqui, primeiro esse 1.2 aqui significa que decolagem tem que ser 20% a mais da velocidade de stall. Que é determinado aqui. A força de sustentação para 0,7 V0. Isso significa dizer que não está na melhor condição. A gente está reduzindo aqui o valor da sustentação ao colocar 0,7 V0. Depois do cálculo das forças, a gente tem um cálculo do comprimento de pista necessário para a decolagem. E isso vai ser armazenado. E assim ele vai ser capaz de definir o mTOL, ou seja, o peso máximo de decolagem em função do peso. Então, se o SL0 for menor que o SL0 máximo, o mTOL vai ser igual ao W que ele vai estar se referindo ali na hora de calcular. Isso em função de cada densidade.
Então, no mais aqui a gente vai ter o print, nossa legenda, não, print do resultado. Vamos ver aqui como que esses resultados estão vindo. Tá aqui. Eventual por altitude. A gente vê que o aumento de altitude é causando uma redução no peso máximo de decolagem, que a gente já havia discutido logo aqui no início. Então, vamos subir aqui para a decolagem. Pode-se observar que tanto o aumento de altitude quanto o aumento de carga incrementa o comprimento de pista necessário para a decolagem. Porém, os valores obtidos para o comprimento de pista são muito maiores do que é usado no aerodesign. Também se pode observar que o aumento da altitude reduz o eventual da aeronave, o que a gente já discutiu. Então a análise aqui foi mais tranquila nessa questão de decolagem. Agora no pouso vai complicar mais, a gente vai ter umas condições mais específicas que a gente pode estar analisando. Então a gente se vê na próxima aula para fazer o Excel disso.